quadro A Voz do Consumidor com o advogado do direito do consumidor, o doutor André Cunha, que está aqui com a gente. Bom dia, doutor. Ótimo 2024 para o senhor. Tudo bem, tudo certo, pessoal, né? Os nossos consumidores aí, um excelente ano novo, Jorge, para você, com muita saúde, com muito sucesso. Para os nossos consumidores que estão nos ouvindo agora da Rádio Itaberá, também desejo muito sucesso durante esse ano, que esse ano seja com menos enchentes, né, Jorge? Né? Com menos calor também, se possível. Aí tá difícil, doutor, tá difícil. Esse El Ninho aí, nós vamos dar uma camaçada de pau, como dizia meu falecido pai nele, né? Porque, ou joga muita água e nos inunda, ou toca um calorão aí que ninguém aguenta, né? Isso, né? Rio Grande do Sul tá sofrendo nesse momento agora novamente com enchentes. O sul aqui de Santa Catarina também teve umas pancadas de chuva forte aí nessa madrugada. Muito vento também. Então, assim, pedimos a Deus, né, nesse ano que venha a natureza, mas com força um pouco menos, né, menor, para que a gente não sofra tanto esse ano, para que muitas famílias também consigam, Jorge, pelo fato de que ano passado foi um ano difícil, né, para elas, principalmente para o Alto Vale aqui, que nós tivemos, né, cidades aí com 6 enchentes. Então, nós precisamos realmente analisar que os nossos governantes consigam, de certa forma, aí também ajudar, né, as cidades e fazerem, né, projetos para que contenham, né, ou pelo menos que a família não sofra tanto, a população não sofra tanto quanto a isso. Tá? Mas, de certa forma, será certamente um ano maravilhoso para nós. Desejo a todos que tenham de muita saúde, um ano de muita saúde, de muita paz, de muito amor e fortuna também, que não falte nada na mesa de cada um. É isso aí, doutor. Doutor, nós começamos um ano com muita reclamação de falta de água, muita discussão nesse sentido, sobre principalmente, né, as dúvidas, a cobrança na conta da água quando o serviço não é oferecido corretamente. Ou seja, eu não consumi, eu não recebi água durante um período, mas a conta chega na data, no dia, e muitos questionam o valor disso, né? Muitos questionam qual é o direito, como é que é feita essa cobrança. Tem uma taxa que a gente paga mensalmente, tá? Um mínimo ali que se paga, que é muito questionado também, esse mínimo, né? Quando não há nem consumo para isso. Qual é o direito do consumidor nesse sentido? Jorge, o direito do consumidor, para o nosso consumidor entender, ele é praticamente ou idêntico no caso da telefonia. Não recebi o produto, automaticamente eu tenho direito de desconto daqueles períodos que não funcionou. Mas lembrando que na SAMAI, nós temos o seguinte, aqui na cidade de Blumenau, vou ser mais categórico aqui. Aqui na SAMAI nós temos uma lei municipal que ele fala de até uma quantidade de metros cúbicos utilizado, você paga uma taxa. Então, dentro daquela margem, que é o que se baseia para o consumidor, dentro daquela margem, ele não gastando mais do que 10 metros cúbicos, ele vai pagar uma taxa X. Né? Então, mesmo que ele consuma menos. Mesmo que ele consuma menos. Então, se faltou para ele naquele momento e ele não atingiu aquela taxa, automaticamente considera-se que ele está dentro da margem, vai pagar a taxa, não haverá nenhum desconto. Mas aquele consumidor que utiliza muita água e naquele momento ele não utilizou a água, né? Se ele não utilizou a água, veja bem, ele não utilizou a água, não vai vir cobrado, porque aqueles dias que passaram não vai vir cobrado. Agora, ou não deveria ser, né? Tem que prestar atenção na conta. Não né? deveria. Então, ele vai ter que verificar. O relógio dele, enquanto não está funcionando a água, realmente não está funcionando o relógio também, não está girando, aí nesse momento ele não tem o que ele reclamar, porque está sendo descontado. Agora, uma vez que o relógio está rodando, aí eu marquei ali X, estava 0,53, de repente, e eu estou uma semana sem água,
e mudou o relógio, automaticamente ele pode pedir o desconto daquilo. Então o consumidor vai ter que ficar muito atento no relógio, mas lembrando, Jorge, que nós temos um novo secretário aí na cidade, que ele está entrando para reformular toda essa SAMAI, né, já tem, né, indícios que está começando a melhorar, a população vai precisar sim um pouco de paciência para isso, para ver se conseguimos, né, de certa forma, ajustar de uma vez esse problema da água, principalmente o pessoal reclama muito no final do ano. Paciência, mas sem deixar de cobrar, mas nunca deixar de cobrar. A cobrança tem que existir, né, doutor? Tanto pode ser cobrado diretamente junto à SAMAI, quanto diretamente aos seus vereadores, né, o vereador do bairro, né, até pelo fato da própria taxa de água. Tem consumidores que fazem a reclamação, né, Jorge, como tu estava comentando, tem consumidor que reclama que ele não gasta 5 metros cúbicos de água e paga por quem gasta 9, 10. Né? Então, quem sabe isso também seja uma discussão lá na frente, que pode ser analisada para quem gasta menos água. Por quê? Porque ele não está só gastando menos água para não pagar mais. Ele também está economizando ecologicamente, né? É um meio ambiente. Então, tem uma bonificação também para aquele que ajuda a natureza e ajuda o próprio município. A gente tem que explicar, e o nosso papel aqui com esse programa, doutor, o que a gente quer? A gente quer que as pessoas compreendam como é que tudo funciona, seja em que setor for, em que assunto for, levar conhecimento para que as pessoas saibam como cobrar, como buscar, como podem mudar alguma coisa na vida delas. E nessa questão da taxa de água, a gente tem que explicar muito bem que passa pela Câmara de Vereadores. Isso, é possível mudar, tipo, não sei se é 10 metros cúbicos o mínimo, se é 20, se é 30, mas é possível mudar? É possível. Né? Cobre do seu representante político. Talvez, quando isso foi instituído, lá atrás, a situação do município era uma, hoje é outra. Sim, o consumo, como o senhor falou, muita gente hoje reutiliza a água da chuva, faz mudança. Então, pode ser revisto isso? Talvez possa. É questão de se fazer um estudo, uma avaliação, ver mais corretamente como é isso. Pode diminuir essa questão, né? Porque muita gente reclama do valor da taxa de água aqui no município de Blumenau. E isso é uma coisa que pode ser mudado aqui na Câmara de Vereadores. Isso mesmo, desde Jorge. que seja feito um estudo e que se chegue a uma conclusão para isso. Isso, né? Os vereadores estão ali para isso, para fiscalizar o bairro, ouvir a população, que a população seja ouvida das suas reivindicações e é levado ao município, é levado ao executivo, uma vez passado pela Câmara, se discutiu, leva ao município e também tem a própria secretaria que está ali para ouvir. Se o consumidor tem um problema, se ele tem a dúvida, ele ainda tem, dentro da própria prefeitura, ele tem a ouvidoria, que ele pode fazer a reclamação, que vai ter a resposta. Eu garanto que ele vai ter a resposta adequada, como ele também pode procurar o órgão de defesa do consumidor, que é da prefeitura também, que vai explicar tão igual a ouvidoria para ele. Então, o consumidor, se ele tiver dúvida, vá atrás. Se estiver algo errado, pode ter certeza que ele vai ser restituído, vai ser consertado, o problema dele. Agora, essa falta de água que nós temos todos os dias, algum bairro, algumas pessoas reclamando, né? Por exemplo, a própria SAMAI já anunciou que vai ressarcir quando ocorreu um dano a alguns moradores que saiu água preta, água, né, que estava né, desacordo com a hidratação. Então, automaticamente, a própria SAMAI já verifica isso, a própria prefeitura, o executivo, mas o consumidor também tem que fazer o papel dele. Os problemas a gente sabe que existem e vão aparecer, né? Os problemas acontecem. A questão é a solução desses problemas e o tempo-resposta, principalmente. Sim, né? Não dá para acionar um serviço, por exemplo, tem um vazamento de água e esse conserto demore um mês para ser realizado. Tem que ser imediato. Até porque isso que né? Essa agilidade é que se cobre. Como é que a gente vai chegar a essa agilidade do serviço? A autarquia tem que se planejar para isso, né? E conforme, ainda falando sobre a taxa mínima, quem sabe aí um vereador não se empolgue com esse momento que a gente está passando por esses problemas,
não acione a AGIR também, que a gente tem que lembrar que a gente tem uma agência reguladora, e quem sabe não se inicie um estudo para ver se não dá para mudar isso, né? Claro, tem que ser feito, tem que ser feito um estudo para ver, né? Quem sabe a gente não diminua a quantidade de taxa, diminua esse valor por contribuir e com um consumo menor ele comece a cobrar pelo consumo, né? Até porque a própria... Porque imagina, se você ficar 30 dias sem água, você ainda paga uma taxa. Sim, e a própria taxa de lixo vem sobre, né? É cobrada sobre a metragem. Então, tudo isso... realmente faz sentido, Jorge, de se analisar, né? A cidade mudou, né? Cresceu, mais gente estão pagando taxa, então será que já não dá para a gente rever toda essa situação? E nós também não podemos esquecer de que há um tratamento, a própria SAMAI, a própria autarquia faz todo esse tratamento da água e que também tem consumidores que esbanjam a água, né? De certa forma. E aí todo mundo acaba pagando a conta. Porque quando faltar água, quando estiver faltando a água limpa, ou o equipamento não dá conta, sabemos que a quantidade de limpeza que faz o equipamento. Então, de repente, se todo mundo está utilizando demais a água, o consumidor também tem que ter, né? O contribuinte também tem que ter essa consciência. Talvez a gente sabe que tem os conscientes e os inconscientes. Bonifique quem ajuda o município, ajuda o meio ambiente e puna quem gasta demais, e não é o gastar o dia a dia, é o gastar por nada, né? Lavando carro, calçada todos os dias. E por aí vai. Então, querendo ou não, isso também vai gerar e onera, porque, querendo ou não, a gente tem que... O equipamento vai ser mais caro, as coisas que tem que comprar é mais caras, são maiores, pelo fato de que as pessoas também não têm muita consciência. Então, acredito que até a própria autarquia pode fazer um trabalho, né? Tem feito, mas pode melhorar o trabalho de levar à população isso, né? Quanto mais você gasta, maior vai ser o custo, e de todos, porque nós somos um coletivo, a gente não pode falar que nós somos porque a autarquia é para toda a população de Blumenau. Exatamente. E um estudo sobre essa taxa, né? Quem sabe a gente não diminua ali o volume de consumo para a taxa mínima, né? Que seria muito positivo, mas daí tem que partir da autarquia, da agência reguladora ou de um parlamentar a viabilidade para se fazer esse estudo. Doutor, vamos para o nosso assunto de hoje, porque o tempo está voando. As escolas, vem aí a compra do material escolar, já estamos, né, no momento de compra de material escolar, muita gente até já fez a compra do material escolar, vem início das aulas. Então vem a preocupação com o quê? Direitos do consumidor. Em compra do material escolar, atenção também com a questão de matrículas, quais são os direitos, né? Aumento de mensalidades e o transporte escolar, os cuidados na hora de se contratar o transporte escolar, né, doutor? Jorge, nós vamos começar de trás para frente. Tá não bom. Falar do material e vamos falar direto do transporte primeiro. Vamos começar por aí? Porque é algo muito importante. Porque no transporte, o material a gente está falando da educação. Exato. Lembrando, né, que a nossa rede pública municipal esse ano, os pais não precisam comprar material escolar. Isso mesmo dos kits. O governo vai distribuir o material escolar dos estudantes das escolas da rede municipal. Isso mesmo, Jorge. E de trás para frente, falamos em material escolar, nós falamos de educação. Isso. Agora, quando a gente fala em vans, né, em ônibus escolares, né, o transporte escolar, a gente fala de vida. Então, por isso que nós vamos começar de trás para frente, que é muito importante, né? E nesse momento, quando a gente fala em vans, vou contratar uma van escolar para o meu filho, porque eu não consigo levar ele, é mais cômodo levar através de van, a van passa, retira ele, depois passa e deixa ele novamente em casa. O alerta muito importante, principalmente você, consumidor que está nos ouvindo aqui em Blumenau, tem que sim passar, a van tem que estar vistoriada pela Secretaria de Transportes. Ela tem que estar vistoriada. Uma vez ela está vistoriada, automaticamente ela está regulamentada. Mas não é só isso que você precisa notar, né, Jorge? Não é só o selinho amarelo. Esse semestre agora o selo é amarelo, que tem que estar lá, né, no visor. Isso. De preferência conhecer o motorista, né?
Fui contratar, faça uma entrevista, e entrevista mesmo, aquela entrevista mesmo, saber qual era a profissão dele antes, se agora ele está muito tempo nessa profissão, né? Se ele tem contato, se tem filho ou não tem, qual é a idade dele. Para quê? Para que você crie um vínculo com aquele motorista. Né? Crie um vínculo em saber que tipo de pessoa está resguardando, né, o seu filho, de levar para a escola e buscar. Isso é muito importante. Né? Saber das suas responsabilidades. Recentemente, não vamos muito longe, 3 meses atrás, houve, né, numa cidade aqui do Brasil que esqueceram uma criança dentro da van. Então, tudo isso é muito importante. Saber da responsabilidade daquele motorista que está te levando, se você o conhece, se a escola tem algum currículo dele, já ouviu falar daquela pessoa, é nova, está vindo, tem que monitorar. Né, monitorar para ver se a van é nova, ela foi cadastrada, o município cadastrou ela agora, permitiu o licenciamento agora, então eu vou começar a monitorar o motorista. Toda vez que o motorista sai, pode dar uma ligada, ou ter o contato do motorista, perguntar, chegaram bem na escola, meu filho desceu. Não, né, hoje em dia o WhatsApp, tu pode mandar mensagem para o motorista, ele não vai ler enquanto ele está dirigindo, claro, mas quando chegar no destino local, ele pode responder para você. Então, ter realmente aquele contato, né, com um motorista, para que você saiba que seu filho está sendo bem cuidado, foi bem tratado e não foi principalmente esquecido dentro da van, como ocorreu Exato. Lá atrás, né? Que e é muito importante. Todos os veículos têm que ter monitor, né? Para cuidar das crianças, né? Autorização Detran, né? Verificar, se quiser, aquele pai mais minucioso, verifique, embora passou lá pela Secretaria de Transportes, né, a SMTT, mas pode pedir também o comprovante, a carteira de motorista. O pai que tem essa preocupação, ele pode realmente, né, exigir isso da própria van, né? Principalmente como está recepcionando as crianças que entraram dentro da van, né? Isso é muito importante para que você tenha aquele conhecimento de que realmente as crianças estão em boas mãos, né? E sempre deixar à disposição da van, como da escola, mas geralmente ao motorista, o seu telefone do trabalho, telefone de alguém conhecido, do pai, da mãe, do avô. Às vezes você não puder recepcionar a criança quando ela chega em casa, porque não tem ninguém em casa, mas deixar alguém responsável, para que você tenha esse contato, então, com a van escolar e não ter problema lá no futuro de chegar, ter que levar a van, ter que levar o filho junto embora, porque não tem ninguém para recepcioná-lo na residência dele. Doutor, qual a responsabilidade da escola com o transporte escolar? É uma coisa assim que... Bom, eu não precisei disso com os meus filhos, né, desse serviço. Eu tenho uma dúvida aí. A van, ela é apresentada pela escola, pelo motorista que se presta esse serviço? Ele escolhe, a escola é que contrata? Como é que funciona isso? Jorge, E qual é a responsabilidade do colégio? Né? Nem pode a escola ter esse transporte, porque pode caracterizar, inclusive, venda casada, né? Não, ele pode caracterizar isso, então nem poderia, né? De certa forma, tem que ser essa van para trazer para a escola. Mas a escola indica? A escola pode indicar, mas ela não tem responsabilidade nenhuma. Lembrando que o transporte escolar, inclusive temos transporte público, né, que é a carteirinha de estudante. O transporte escolar não tem nada a ver com a escola. Não tem nenhum vínculo com a escola, né? A escola que fizer um contrato mais barato para os alunos, aí ela tem a responsabilidade. Ó, é essa van nossa que ela vai e busca, e tem que tomar muito cuidado para não ser uma venda casada. Só pode entrar essa van dentro da escola, né? Se ela disser tem só que pode, ser livre, no caso. Então tem que ser livre. Ou ela deixa na frente, a escola tem aquele, aí ela está servindo o consumidor com aquele, aí a responsabilidade é toda dela. Né? Aí geralmente vai ser gratuito ou vai ser um preço bem menor, mas não pode também exigir que seja só ela, porque isso ocorre a mesma coisa com o uniforme escolar. A escola tem que disponibilizar o uniforme escolar, né? Dizendo, aqui é esse modelo, é esse tecido que a gente precisa. Eu não sou obrigatoriamente comprar daquela única loja que a escola está fornecendo, ou ela tem que ter mais para apresentar, porque tem que ter uma concorrência. Senão ela coloca o preço que ela quer, né? Quero exclusivamente, só aceitamos o uniforme da fabricante X. É venda casada. Tem que tomar muito cuidado. Então a van é a mesma coisa. Responsabilidade
São as são a van, são os transportes escolares, tanto é que eles passam por uma inspeção e cada 2 vezes ao ano ainda. A cada semestre, né? Isso, a cada semestre, né? E não são empresas, são particulares que têm esse dinheiro ou empresas e particulares? Os dois, pode ser tanto particular como pode ser empresa. Uma empresa especializada nesse serviço. Desde que seja autorizada pelo órgão competente. Isso, né? desde que quiser. Porque daí vai ter que... Por que tem que ser autorizada? Vai passar por inspeção, vai ter escrito escolar ao redor, tem um monte aí são regrinhas que lá na própria secretaria, quando for fazer o cadastro, ele vai receber. Então, o pai que quiser sempre contratar um veículo para levar o seu filho, saiba que ele tem que estar cadastrado no município para que uma segurança maior já seja essa. Então, vamos lá. O pontapé inicial para quem quer contratar o transporte escolar do seu filho é entrar em contato com a secretaria primeiramente. Isso. Para entender o funcionamento desse sistema. Perfeito. A secretaria não vai indicar. E poder fazer a melhor contratação possível na hora da escolha. Às vezes escolha. O colégio pode indicar, ele não está dizendo... Até porque os pais não conhecem, né? Isso. E precisam de uma indicação. O pai pode chegar num colégio e o colégio dizer, olha, esse daqui, esse transporte escolar já trabalha com nossos alunos fazem anos, então automaticamente, se você quiser consultá-los, aqui é o telefone, então não tem problema nenhum. Não quer dizer que seja responsabilidade da escola nesse momento. Ela só indicou, mas cabe ao aluno, ao pai do aluno, contratar ou não. E aí nós vamos para os materiais escolares, que aí, nesse momento, são aí primordiais para que o aluno comece a aula, comece a estudar, tenha educação durante o ano. E, Jorge, aquela pergunta de sempre, o que eu posso, o que eu não posso. Posso pedir certo produto? Tenho que comprar certo produto? Primeiro, economizar. É um ano de IPTU, no início do ano, em janeiro, é um ano de todas as despesas, gastou um pouquinho mais lá em dezembro, final do ano, as festas, e agora tem que raspar, como diz a panela, para que consiga dar conta de comprar o material escolar. Primeiro, sobrou muito, a gente estava numa era muito tecnológica, né? Então, muitas vezes o professor manda via WhatsApp, principalmente o segundo grau, o ensino médio, manda o exercício via WhatsApp para o aluno. Então, ele já não usou aquele caderno todo. Posso reutilizar aquele caderno? Pode. A escola não pode exigir que o caderno esteja limpinho para ele ali. Claro que não pode estar a atividade que a escola praticou no ano anterior do outro aluno, né? Então, era o caderno dele, ele mudou de ano, de turma, automaticamente ele pode dar continuidade no caderno. Pode como reutilizar mesmo a caneta, lápis, enfim. Não pode exigir o material. E muito menos, Jorge, muito menos o absurdo de marca. Quero que a marca do lápis cor tem que ser essa, porque a qualidade é melhor. Não pode. O aluno vai lá comprar e ele vai optar pelo mais barato. Claro que, se for um material que não seja muito bom, ele vai ter que comprar 2, 3 vezes, enquanto os seus amiguinhos compraram. Mas daí é responsabilidade de cada um. Aí de cada um, do pai. E ainda assim, se for um material ruim e ele estiver dentro do direito de garantia, ele sabe que tem um PROCON que vai resolver o problema da vida dele quanto a isso, né? Então, não pode determinar marca, não pode determinar que seja material novo. E agora, vou para as compras, né? Posso ir para a compra de olho fechado? Não. Pegue a lista, faça pelo menos 2. Se não tiver tempo, faça 2. Se tiver tempo, faça 3 orçamentos. PROCON andou fazendo pesquisa aí também, não? Então e a diferença de 3.000%, é claro que nós não podemos comparar entre um apontador simples e um apontador... Não é feito por marca, né? Temos que lembrar disso, né? Se a gente pegar a mesma marca, não daria uma diferença muito grande, né? Até porque a própria marca não venderia, não permitiria que fosse isso, né? Mas é bom para cada um saber da realidade que está, né? Isso, onde R$1, que está, R$2, no final é 100 de economia, 100 de economia já é aquela mochila diferente que o aluno queria. Então, tudo é economia. E é melhor. R$100 já é a taxa de água que nós estávamos falando aqui. Para pagar 3, 4 meses a taxa de água. Então, realmente... Já ajuda em muita coisa. Já ajuda bastante. Mas se atentar a isso. Preciso comprar aquele apontador? Vai depender do consumidor. Se o consumidor quiser comprar, compra. Se pode comprar,
compra. O aluno quer aquele produto, compra. Mas tome cuidado, né? Tome cuidado para não pagar mais caro, sendo que você não pesquisou. Porque depois que você saiu da loja, lembramos que ano passado a gente falou muito disso, não tem direito do arrependimento para a loja física. Ah, mas eu encontrei muito mais barato em outro lugar. É a concorrência. Eu deveria ter verificado, né? Não há abusividade porque o outro cobrou o dobro no apontador. Não há essa abusividade porque a gente não sabe qual é o aluguel que ele paga. A loja do shopping vai cobrar muitas vezes mais caro do que a loja do bairro. Por quê? Porque há realmente essa diferenciação. Paga condomínio, 13º de condomínio. Então, o shopping vai ser mais caro. Às vezes a gente encontra mais barato. Em promoção, muitas vezes, né, Jorge? Mas toma muito cuidado com isso. O consumidor tem na mão uma ferramenta, o PROCON disponibilizou lá no site da Prefeitura, está lá no site, no link do PROCON, né, toda a listagem que eles fizeram, né, referente às empresas, né? Tem empresas ali que você consegue ver a média final, o preço menor, o preço maior. Então, o consumidor tem na mão que ele pode, de certa forma, ir comprar um material muito mais barato do que ele já estava pensando, muitas vezes, né? E aquele que vai comprar via internet, não começou as aulas, vai comprar via internet, se atente para chegar aquele material antes. Lembrando que ele comprou via internet, chegou o caderno que ele pediu, mas não chegou o caderno que ele tinha desejado, ele pode fazer a devolução sem motivação, a devolução até 7 dias depois de chegar o material em casa. É isso aí. E quantas matrículas e mensalidades, doutor? Jorge, referente à matrícula é simples. Lembra que lá, tempos atrás, nós pagávamos a matrícula e mais as mensalidades. Uma mais 11, que seriam 12 parcelas de matrículas, né, das mensalidades. E uma matrícula. Então, a gente pagava 13 vezes, na verdade, o valor. Hoje não pode mais, né? Não pode ser cobrado uma matrícula, vamos colocar aqui para o consumidor. Consumidor, você vai pagar hoje a matrícula de R$500 e mais 12 vezes de R$500. Ele não pode pagar essa matrícula como se fosse uma 13ª parcela. Tem que pegar, diluir tudo em 12 vezes. Ele paga a matrícula de janeiro que ele pagou já é a matrícula, não existe mais a taxa. Não pode ser comprada, é considerada abusividade, né? Paguei... Custa quanto? R$10.000, vou diluir em 12 parcelas, se a escola quiser diluir. É semestre, diluir em 6. Lembrando disso, o consumidor não paga mais taxa para poder garantir, para deixar a vaga reservada, para depois pagar as matrículas, as mensalidades. Porque ele vai ter a matrícula em janeiro e depois mais a mensalidade? Não, Jorge, não pode. Né? Muitos pais não têm condições de fazer isso, né? Então, dilui tudo. Ele é obrigado a diluir tudo. Paguei R$500 esse mês, eu vou pagar R$500 só no mês de fevereiro. Né? Não tem como cobrar a taxa. Isso é abusividade. Então, ele vai ter que diluir. Em semestre, vai diminuir para 6. E lembrando aos pais, aos nossos consumidores, que uma vez fiz a matrícula, meu filho começou a estudar... Naquele período, se for por semestre, nesse período atrasei por motivos, tem pais que acabam perdendo o emprego. É um ano novo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, tem um pai que acaba perdendo emprego, não tem mais como pagar a matrícula do filho naquele período, e aí a escola vai lá e constrange o aluno. Chegou no dia da prova lá em março, o pai perdeu o trabalho em fevereiro, porque ele fez a matrícula já em janeiro. Chega lá, não, você não vai fazer a prova porque você está com a mensalidade atrasada. Não pode. A abusividade também. Não pode. Vai ter que terminar o ciclo. Se for faculdade, se for semestre, termina o ciclo, o aluno vai ter que fazer todas as provas, mesmo ele estiver inadimplente. Aí depois não se renova a matrícula dele para o próximo semestre. Agora, se é o ano, vai ter que o ano todo... Completa o ano e a escola vai judicialmente fazer a cobrança. Isso mesmo. Se o aluno, né, for passar por vexame referente a não poder fazer a prova porque está com as mensalidades atrasadas, ele pode procurar o órgão, né, do consumidor, o PROCON da cidade, e faça a denúncia contra a escola, porque não pode, é uma abusividade. Doutor André Cunha, no quadro A Voz do Consumidor, sempre importante você saber dos seus direitos nesse momento importante, que é as vésperas do início de mais um ano letivo. Obrigado pela participação, doutor. Um grande ano de 2024 para todos nós.
Jorge, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer novamente a Itaberá, que sempre, né, uma parceria muito boa, que os consumidores têm dito que ouvem e que tem muitas regrinhas que eles não conhecem, né, muitos direitos que eles não conhecem e às vezes até deveres, que a gente já falou aqui de deveres. Sim. Também, né, que eles não conhecem. Então, eu acredito que vai ser um ano muito maravilhoso para todos nós. Os consumidores podem ficar atentos que cada quarta-feira vai ter um quadro diferente, uma responsabilidade diferente que eles vão aprender tanto do lado do fornecedor como do lado do consumidor. E o que precisar, Jorge, pode mandar mensagem aqui para Itaberá. Quando a gente entrar no ar, a gente deixa esclarecido aí para os nossos consumidores. Qualquer dúvida que você tenha, o doutor André Cunha responde, né? Você manda aqui durante toda a semana e na quarta-feira ele estará aqui para responder. Obrigado, doutor. Ótima semana. Obrigado, Jorge. Uma ótima semana a todos e um excelente ano a todos.